Fala galera, beleza? Então nesse vídeo fica algumas dicas a respeito de trabalhar com chapa de MDF. Algumas dicas no aspecto de armazenar, trabalhar, cortar, principalmente para você que vai trabalhar sozinho, tá ok? Sempre fica a referência que a maioria dos locais que você compra chapa, geralmente eles oferecem o serviço de corte. Ou seja, eles conseguem já entregar o material para você cortado de acordo com o que você precisa. Obviamente que isso tem um custo. Esse custo hoje em dia está variando de 4, podendo chegar até R$ 8 por corte, ok? Em algumas situações, alguns lugares, dependendo, se você dizer, olha, eu só quero que você divida a chapa no meio, eles cortam e não cobram nada. Inclusive uma aqui próxima, que geralmente eu pego material, eles dividem em 4 sem cobrar, ou seja, o corte cruz, simplesmente por aspecto de transporte. Só que agora eu consegui um fornecedor que ele entrega o material aqui para mim. Eles têm serviço de corte, mas na maioria das situações não vale a pena. Aí assim, o que vale mencionar? Seria bom armazenar a chapa inteira assim? Seria. Pelo seguinte aspecto, porque pode ser que em uma situação ou outra você precise fazer um corte que favoreça mais o aproveitamento da chapa. Só que com o tempo você também acaba, obviamente, tendo ali uma noção do seu serviço, da sua necessidade, o que você costuma utilizar. Nesse aspecto eu estou dizendo o seguinte, para mim, o máximo, as peças maiores que eu vou trabalhar é 1,5 m. Então assim, não faz sentido armazenar a chapa inteira assim, a fim de querer em alguma situação aproveitar o máximo da chapa. Quando sim é um pedido pré-planejado ali, vai precisar cortar isso e tal, aí sim eu faço o pedido da chapa e essa chapa que ela vai vir inteira e eu secciono já na maneira que eu preciso. Porque na questão do aspecto do pré-corte, pedir para entregar já cortado, tem que pôr na ponta do lápis, porque nem sempre compensa, ok? Eles cobram por corte. Se você vai fazer um móvel, vou fazer um móvel planejado, você vai pedir para eles cortarem tudo, a conta vai ficar cara, tá? E muitas vezes daí você vai passar esse orçamento para o cliente, vai ficar inviável, ok? Colocando na ponta do lápis, se fosse para mim fazer os cortes, qual que seria o custo? Cara, o custo, avaliando tudo mesmo, para mim, fazer os cortes na peça nunca vai ficar mais do que R$ 1. Eu vou dizer até que 50 centavos por corte. Agora você pega um material que você pede para eles fazer 10, 15 cortes, ou seja, 20 cortes. Pensa, você já colocou algo em torno de mais 100, 150 reais de custo em cima da peça, que você depois vai acabar passando para o cliente, e às vezes ele não vai achar interessante o valor do orçamento que você está passando. Então, para mim, eu armazeno as chapas em meia chapa na questão do comprimento. Então, eu deixo para aproveitar a largura, porque como eu disse, aí eu tenho a possibilidade de fazer peças de até 1,80 m. Então, vou dividir ela ali no meio. Aí também fica a referência no seguinte aspecto. Eu tenho a esquadrejadeira aqui, é uma ótima máquina, não tenho que reclamar dela. Já faz um tempinho que eu tô com ela. Essa daqui é a da SmartMac SM1, ok? E também fica a referência. A maioria dos equipamentos são as esquadrejadeiras, que na minha opinião é a principal máquina de uma marcenaria. O meu ramo não é voltado tanto para móveis, é mais artesanato. Mas da mesma forma, uma das principais, ou o principal equipamento é uma esquadrejadeira. A referência que eu deixo é a seguinte: a maioria das marcas, modelos, independente,
aquela de entrada, que é a máquina menor que eles têm, cara, elas, na maneira original, sem nenhum acessório, sem nenhum complemento, você não consegue trabalhar, mesmo que seja na largura da chapa. Porque, vamos pensar da seguinte forma, aquele equipamento ali, ó, ele tem uma capacidade de corte, acho que é de 2.000 milímetros. E o carrinho, ele desloca 2.000 milímetros. Mas a máquina na versão original, como vocês estão vendo, ó, daqui para cá, ó, a mesinha da máquina é isso aqui, ó, e aquele lá do outro lado, aquilo ali também. Tudo isso que tá para cá, ó, é complemento que eu fiz para permitir que uma pessoa sozinha trabalhe na máquina com meia chapa, ou seja, no sentido da largura. Então eu consigo pegar aquela meia chapa, colocar ali em cima, abrir tira, dividir ela no meio sem problema algum. Mas em 2 pessoas, a máquina original em 2 pessoas ainda assim seria difícil. Você precisa fazer alguns complementos, tanto no carrinho quanto na parte da mesa fixa, para que tenha essa possibilidade. Com essas modificações que eu fiz ali, sim, agora eu consigo pegar, depois que eu divido essa chapa, eu já consigo trabalhar ela em cima da mesa, trabalhando ali no carrinho, para tirar tira de 1,80 m, para seccionar e tudo mais. Mas, cara, colocar a chapa inteira ali é inviável. É inviável. Para uma pessoa sozinha é inviável. E a questão das adaptações. Fazendo algumas adaptações e tudo mais, você conseguiria cortar. Mas, enfim, e aí? Então, como que trabalho? A partir do momento que eu recebi a chapa aqui, eu vou dividir elas. Como que eu divido? Eu simplesmente vou deitá-las ali no chão. Pode ver que eu tenho essas 4 ripas aqui, já tá no esquema para isso. Posiciono mais ou menos ali, eu simplesmente vou deitar a chapa e com a serra circular eu divido elas. Aí a partir daí sim eu consigo trabalhar ali para fazer os processos e, como eu já mencionei, eu armazeno as minhas chapas em meia chapa. Aí eu consigo trabalhar com elas tanto ali no que vai dar mais ou menos 1,37, 1,38, né? Quando for o caso. Ou eu consigo tirar tiras de 1,80 m, aproveitando toda a capacidade da minha serra ali. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, dividindo. Aqui, esse daqui é o material que chegou ontem. Eu tenho umas chapinhas aqui. Umas chapinhas de 2,5 mm de MDF. Isso daqui é mais para corte na laser, né? Que é o melhor material, 2,5, que é o mais fino que vai ter para corte a laser. Aí eu tenho chapa aqui de 15, de 6 e de 12. Essas aqui, ó, essas 3 primeiras chapas que estão aqui na frente, elas são tudo chapa de 6 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar elas todas de uma vez. Eu vou ir deitando, obviamente, uma por uma ali. Vou deitar elas, vou fazer o alinhamento, vou colocar uma madeirinha de régua e vou passar a serra, tá? Então vamos lá. Aqui, obviamente, tomando todos os cuidados, as chapas estão todas encostadas ali. Aí aqui, ó, aqui já está mais ou menos aqui no esquema, mas aí você dá uma conferida para que as próximas você já deita ela alinhada, né? O mesmo tamanho. Mas aqui, ó, porque naquele espaço ali, aqui, 1,37. Naquele espaço aqui, ó, é onde a serra vai correr, tá vendo? Então eu tenho uma madeirinha para cá, uma para lá, e essa daqui, essas duas no meio. Porque assim, você na hora de cortar a chapa, de dividir, você tem que calçar ela de maneira que na hora que você separar, ela nem levante, ela nem feche. Dependendo de como você calçar, se você não fizer certo, quando o disco estiver terminando de cortar, ela pode baixar. Então se você apoia de um lado e apoia do outro, isso não vai acontecer. Na hora que você corta, ela fica paradinha ali no seu devido lugar. Então só verificar esse lado aqui. Aqui é só
Depois a gente vai tirar a medida certinha aqui para dividir bem em meio. Mas enfim, aqui já está bem alinhado. Nessa hora de movimentar aqui e tal, às vezes tem que ficar contornando por aqui e tal, não tem problema de você pisar em cima da chapa desde que ela esteja perfeitamente apoiada. Tá? Então eu estou pisando em cima da chapa, mas eu estou pisando aqui, ó, onde ela está apoiada. Tá? Isso daqui não vai danificar o material de forma alguma. Tá? Só tem que tomar cuidado para não pisar no lugar que não está apoiado, principalmente se for um material mais fino. Aí sim, se eu pego uma chapa dessa só, uma de 3 milímetros e piso onde não está apoiado, corre o risco da chapa quebrar. Aí eu aproveito aqui, ó, vou fazer o alinhamento das duas chapas já. Aqui, duas chapas, vou pegar a terceira. Devagarzinho, tem que descer devagar, porque como uma está encostada na outra, se você puxa de uma vez, é perigoso, tá? Pode ser pelo vácuo. Mas se elas estiverem bem encostadas ali. E por fim aqui, ó, a terceira chapa. Aí nessa hora aqui, ó, aqui já está alinhadinho. O que eu costumo utilizar? Eu costumo utilizar, e cada um vai utilizar obviamente o que tiver, esses grampos aqui, ó, tá vendo? Tipo prendedor. E esses daqui, cara, apesar de baratinho, esses daqui não é aqueles... Você vê que não é aquela super qualidade, mas atende muita necessidade. É baratinho, eu comprei uns 20 desses aqui. Aí eu vou colocar aqui só na chapa, só por garantia. Mas o principal ponto aqui vai ser a régua que eu vou colocar aqui agora. Dessa vez eu vou abrir com uma serra circular manual, até porque ela é mais forte e é mais eficiente também, principalmente para cortar mais chapas como eu vou fazer aqui. Mas acho que eu já postei no canal em outro vídeo utilizando a serrinha circular a bateria. Só que ela é um pouquinho mais fraquinha, né? Então como eu vou cortar mais chapa, eu vou utilizar aqui dessa vez a circular manual. Agora para a régua, o que eu recomendo, vou pegar aqui, tá aqui no cantinho. Para a régua, eu recomendo você utilizar uma tira de MDF, principalmente ali um MDF de 15 milímetros. Que às vezes você fala, mas não dá para utilizar aquelas réguas de alumínio. Aquelas réguas de alumínio, se você prender ela pelas extremidades, na hora que você for passar, pode ser que ali no meio, se você forçar um pouquinho, ela desloque. Então é bom que ela tire de MDF com uns 20, 25 centímetros, você não vai ter esse problema. Ela fica sempre retinha no sentido do corte. Tá? Aí é a hora de posicionar. De acordo com o que você vai... Isso no aspecto de exatidão, tá? No aspecto de exatidão, o que você precisa saber? Qual a distância da linha de corte da base da sua máquina até a linha de corte. Ou seja, se eu estou com a guia encostada aqui, no caso dessa serra aqui, eu considero 35 milímetros ou 3,5. Vamos supor que eu quisesse tirar aqui uma tira de 1 metro. Na hora de posicionar a régua, eu posiciono ela aqui, ó, como está encostado desse lado aqui, menos 3,5. Aí eu tiraria uma tira de 1 metro. Mas sempre nesse aspecto de corte, a menos que seja essa a única alternativa que você tem, porque assim, outro exemplo, se eu de fato eu precisasse tirar um pedaço que fosse ser aproveitado com 1 metro, e eu tenho a serra esquadrejadeira, eu tiraria aqui um pedaço, mais ou menos 1,1 metro na serra, e na serra esquadrejadeira, eu chegaria no 1 metro, limpando a ponta para chegar no esquadro certinho e tal.
Agora sim, se a única alternativa que você tem é a serra e você vai produzir essa peça com a serra, aí sim você tem que tirar na medida certinho. Conheça, faça até um gabaritinho para medida aqui de corte para você posicionar a sua régua. Tá? Aqui para a gente dividir essa chapa mais ou menos no meio é 1,37, 1,38. Então nesse caso aqui, ó, como eu vou passar a serra desse lado, aqui eu tiro menos 35 ou menos 3,5. Então eu posso colocar aqui, ó, mais ou menos aqui com 1,34. Nesse caso, a linha de corte do disco está 3,5, então no final vai ter 7,5 de corte. Eu ponho um grampinho aqui. Nessa hora, a guia aqui que eu coloco no meio aqui, eu dou uma ajustadinha. Só preciso certificar que o disco vai passar no meio dele, para não ter problema de pegar. Então ajustei aqui, ó, 1,4 m. Posso passar por cima da chapa, sempre pisando onde está apoiado. Vou trazer aqui para o 1,34 também. Certificar aqui. Tem aqui o lugar para o disco passar certinho aqui no meio. Dá um confere. Você mexeu de um lado e mexeu do outro, pode acontecer isso daqui dele dar uma deslocadinha. Tá? Coloquei um aqui e um ali. Agora, obviamente, pode colocar outro. Aqui, enfim, sem problema de utilizar aqueles grampo marceneiro normal. Tá? Sem problema algum. Prendi aqui e agora simplesmente vim e passar com a serra. Dessa forma aqui. Aí você vai ajustar de acordo com a necessidade. Como eu estou cortando aqui 3 chapas, seria 18 milímetros. Ou seja, se eu ajusto a altura do disco aqui para 20, beleza, que já está passando. E na parte de baixo, esse calcinho aqui, ele tem 15 milímetros. Então eu tenho a garantia que isso daqui, o disco não vai tocar no chão. Só tome esse cuidado. E se eu vou cortar uma chapa e deixo nessa altura, provavelmente o disco tocaria no chão. Agora eu vou trabalhar aqui sempre encostado e vou dar o passe de divisão. Sempre espera o disco parar, não faz as coisas na pressa, na correria, tirar o disco funcionando ainda, às vezes danifica material, às vezes pega disco em algum lugar, então faça as coisas sempre com calma. Tá? Então tá aí. Aí, enfim, como eu já mencionei, não tem problema algum, sempre você apoiar sobre aqui, mas aonde tem apoio embaixo. Então agora aqui, ó, da maneira como está, eu tenho a chapa em um tamanho que eu consigo trabalhar ele sozinho, ok? Inclusive, aqui a gente vai ter 6 metades, né? 5 eu vou armazenar e uma delas eu já vou fazer cortes ali na serra, que eu vou seccionar. Só que daí assim, esse pedaço aqui, ó,
esse pedaço desse tamanho, com as adaptações que eu fiz nessa máquina, que é uma máquina de entrada, dessa marca é o modelo de entrada, todas as marcas têm o modelo de entrada, eu consigo trabalhar essa chapa lá, ok? E consigo até mesmo, consegue trabalhar de 15 ali? Consigo também. Só que é meio raro de eu trabalhar com material de 15. Só que eventualmente, uma vez ou outra, aparece. Porque assim, na questão da chapa, no tamanho maior, tem o aspecto do peso e tem a questão do molenga da chapa. Geralmente eu corto muita chapa de 3 milímetros também. Sem adaptação é impossível, porque você colocaria ali, pensa, o carrinho ele só tem 60 de apoio, só isso daqui. Agora olha todo esse pedaço sem apoio, mas fazendo aquela adaptaçãozinha, aí já seria possível, ok? E assim, é aquela questão, se você não tiver alternativa e precisar que o pessoal já entregue para você cortado, procure fazer o mínimo de corte possível, porque como eu falei, quanto que custou isso daqui para mim? Custou, obviamente tem um tempo de trabalho, mas sei lá, vamos colocar ali, teve um custo para mim de R$5 fazer o corte nessas 3 chapas, R$5, ao ponto que se eu pedisse para eles cortar só nesse pedaço tal, esse custo ele iria ali de 15 até uns 20 e tantos reais. Dependendo de quanto a marcenaria que você está recebendo o material eles cobram. Mas eu estou exagerando nesses R$5, né? Para falar que coisa R$1, R$2 a questão de corte. E óbvio, se a gente tem tempo disponível, às vezes é uma situação que tem que se considerar mesmo, é quando está muito na correria. Tem muito serviço para fazer e tal. Às vezes o tempo nessa situação ele tem mais valor do que o dinheiro em si que você vai pagar mais. Mas é isso, ok? Aí dessa maneira eu armazeno meu material, que eu vou ter uma ocupação de espaço pequena e uma divisão de material de maneira com que eu consiga trabalhar com ele sem dificuldade alguma na serra esquadrejadeira. E fica também a referência, talvez para quem está começando ainda não tem uma esquadrejadeira, é essa ordem aqui mesmo. Sim, seria uma opção muito boa para quem vai trabalhar, uma opção, mas tem o custo de ter uma serra com trilho, para trabalhar nessas condições de tipo fazer os cortes perfeitinhos, mas você pode obviamente adaptar com uma régua. Só que assim, cara, eu vou falar para vocês, hoje em dia o custo que está uma serra de trilho de uma marca boa está custando quase a metade de uma esquadrejadeira, tá? Uma esquadrejadeira que às vezes você já vai atender essa necessidade, ok? Mas é isso, então é dessa maneira que eu trabalho, ok? Para trabalhar sozinho na serra esquadrejadeira que eu tenho, eu divido as chapas que eu recebo, eu armazeno elas assim e eu consigo trabalhar com elas assim. Entrou o pedido e tal. Por exemplo, aquela chapa ali, que eu já vou deixar até separadinha, ela vai virar tiras de 1,15 m por 5 centímetros. Então eu preciso fazer 30 tiras dali. Mas não seria a situação você já ter cortado ali próximo com 1,17 m? Talvez não, porque tipo na serra eu vou ter que limpar os dois lados ali na esquadrejadeira e eu aproveito lá que lá é mais rápido, mais prático. E pelo menos, senão eu teria que cortar pelo menos só uma, depois cortar as duas. Aqui já está padronizado, de toda forma iria sobrar um pedaço que vai sobrar ali, porque eu armazeno elas no máximo nesse tamanho. Beleza? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá o joinha, inscreve no canal. E só para ficar referente aqui, uma referência um pouquinho melhor a respeito da adaptação, tá vendo? Essa adaptação é a adaptação da extensão no carrinho, a extensão suspensa, tá? Essa é a mesa fixa.
Só que eventualmente, quando eu não estou cortando, daí eu coloco o pezinho ali naquela parte ali, travo a mesa aqui. Isso daqui funciona como uma mesa, para montagem, essas coisas. Porque, enfim, ocupa um espacinho significativo. Então é isso aí. Falou!